E aí, primeira série, tudo bem? Combinei com vocês de deixar um material gravado, não é? Na semana passada, como era semana de saco cheio, né? Não deixei nada para vocês ficarem justamente livres. Mas estou deixando hoje um restinho dos Inconfidentes aqui para vocês, né? Nós já falamos do Cláudio Manuel da Costa. Nós vamos falar do Tomás Antônio Gonzaga, Silva Varenga e a épica. Poesia épica, poesia satírica, a poesia épica, ok? Aí dá tempo de vocês assistirem aí para poder fazer as atividades e tirarem dúvidas, tá certo? Isso aqui é só para a gente dar uma adiantada na nossa apostila. Que aí quando a gente voltar, né, a gente fala só do romantismo, tá certo? Então, nós já passamos aqui, ó, pela poesia lírica do Cláudio Manuel da Costa. O Cláudio Manuel da Costa é chamado de A Consciência Árcade, né? Ele tinha muita paixão pela sua terra ali, né? Pela sua a paisagem de Mariana e Ouro Preto, e essa paixão dele, e esse apego aos penhascos, às pedras que ele sempre fala, contrastava com a ideia de paisagem do classicismo, né? Que eram os textos utilizados, não condiziam com essa paisagem, né? Então, às vezes, por isso que a obra dele, né, ainda apresenta-se alguns traços barrocos, né? Justamente por causa dessa ligação com a tradição clássica, mas esse apego ainda à paisagem, certo? Os poemas dele, alguns apresentam algumas inversões ainda, né? Isso que é do apego barroco, tá? Não é aquela exacerbação de pessimismo do barroco, não, tá? Mas o Cláudio Manuel da Costa foi encontrado morto, né? Lá na Casa dos Contos, como eu já falei para vocês, é onde funciona o Museu da Moeda. É essa casa aqui, ó, lá em Ouro Preto, Museu da Moeda, a Casa dos Contos, que chama, né? E justamente nessa salinha aqui, ó, essas duas janelinhas aqui, é onde foi encontrado o corpo. Na verdade, aqui embaixo, gente, desculpa, aqui embaixo, ó. Essas duas janelinhas aqui embaixo, onde foi encontrado o corpo dele, né? Acredita-se que ele não foi suicídio, né? Que ele tenha sido morto, envenenado pela comida, alguma coisa assim, porque dizem que quando foi dada a notícia que ele tinha sido encontrado morto, os sinos badalaram, e não se batem sinos para suicida, né? Então, por isso que tem esses rumores aí na história de que ele tenha sido envenenado, e não tenha sido um assassinato, né, e não um suicídio, ok? Então, depois que nós já falamos aqui do Cláudio Manuel da Costa, né, que se apega muito à pedra, né, tem ainda um sentimento do passado, né? Essa pedra que depois vai ser, um símbolo muito utilizado, né, na poesia dele, depois vai pedra, penhasco, penha, né, rocha, ele sempre fala disso nos seus poemas. Isso vai ser depois retomado na literatura do modernismo brasileiro já, né, no século XXI, com o Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra, com o João Cabral de Melo Neto, que é o poeta educado pela pedra, né, Educação pela Pedra, que tem uma obra chamada Educação pela Pedra. Então, vai ter, assim, umas respostas criativas, né? Essa pedra depois, na sequência da literatura, ok? Mas hoje eu quero falar um pouco do Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga, assim, mais popular dos poetas árcades, né? Marília de Dirceu é lida ainda com avidez até hoje pelo público de um modo geral, né? Tem muito interesse ainda. Ele já tem aí já mostra a transição do estilo barroco para o arcade, né? Ele que já se concentra mais nessa fase do arcadismo. O Tomás Antônio Gonzaga, como nós já vimos, todos eles escreviam com pseudônimos, né? E o Tomás não era diferente, ele escrevia sob o pseudônimo de Dirceu, e a sua Bela Marília, sua musa inspiradora, ela era muito real, até porque ele foi realmente apaixonado pela Maria Doroteia de Seixas, né, que era uma jovem de 16 anos, bem mais nova que ele, e a família dela não aceitava, primeiro por causa da diferença de idade, e segundo por causa da diferença monetária, que ele era um ouvidor de Mariana, e ela era de uma família abastada, né? Então, não foi aceito.
esse romance. Falei para vocês que a casa dele é um museu hoje, né, de visitação, é ali em frente àquela feirinha da Pedra Sabão, a casa que hoje fica, assim, várias colchas de retalho, porque funciona um museu e é um local de venda de artesanatos, não é? Essa casa aqui, ó. Eu tô igual o moço que eu vi outro dia fazendo matéria, em frente à feirinha da Pedra Sabão, a casinha do Tomás Antônio Gonzaga. Conta a história que dessa casa aqui ele acenava com lenço, né? Comunicava-se com a Marília, né? Acenando um lenço branco para ela morava na mesma rua, um pouco para baixo, assim, muito bacana. Mas o Tomás Antônio Gonzaga foi, assim, um dos mais dedicados poetas árcades, né? Como eu disse, e ainda hoje lido com muita avidez pelo público leitor de um modo geral. Foi acusado de participar da Inconfidência, né? Ele era amigo íntimo do Tiradentes, como nós já falamos, e aí ele foi preso, mandado para o Rio de Janeiro, depois para, acho que Moçambique, aí lá se casou e ficou exilado por lá. Mas levou uma vida tranquila, né, depois do exílio. Enriqueceu-se também. Dizem que se envolveu com a política local em Moçambique também, né? Ou seja, não arredou o pé da política, né? De modo geral. Ele apresenta as inovações, como eu falei, de transição do arcadismo, né? A transição do barroco para o arcadismo, também do arcadismo para o romantismo, porque algumas obras dele, ele escreve depois que ele está preso, né? Então ele deixa aflorar um pouco mais esse romantismo, né? Na obra dele, por isso que é uma transição já para o romantismo. Nós temos aí, então, a musa dele, a Marília, né, do Tomás Antônio Gonzaga. Eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, quando ele fala assim, olha, ele preso já, estou no inferno, estou, Marília Bela, e uma coisa só é mais humana, a minha dura estrela. Uns não podem mover do inferno os passos. Eu pretendo voar, e voar cedo à glória dos seus braços. Então, essas experiências dele preso dá-se uma subjetividade maior à obra dele, né? Uma espontaneidade, traços, né, que foram aprofundados, como eu disse, pelo movimento subsequente, que já é o romantismo, ok? Ele, então, cultivou essa poesia lírica, né, reunida na obra Marília de Dirceu, é um livro, tá? Com várias liras, né? Poesia lírica. E ele fez também as cartas chilenas, que eram uma crítica ao governador português em Minas, tá? Depois nós vamos falar disso aí. Também é do Tomás Antônio Gonzaga, do Cláudio Manuel da Costa. Gente, aqui na apostila de vocês, essa apostila é muito boa, ela trouxe um pouquinho do Silva Varenga. Aqui é a Marília do Dirceu. A Marília foi feita em selo, em 1962, um selo pelos Correios do Brasil. Bastante bacana, né? Essa apostila de vocês é muito boa, porque ela trouxe pela primeira vez, olha, o Silva Alvarenga, que é um poeta assim, de menor expressão, mas é um poeta árcade, né? E até então as apostilas não traziam o Silva Alvarenga. O Silva Alvarenga também escreveu lirismo, escreveu uma obra chamada Glaura. É um poema escrito em rondós e madrigais. Rondó é um tipo de poesia lírica que tem uma estrofe quarteta, né? Uma estrofe com 4 versos, que se torna um refrão ao final de cada estrofe oitava. Isso que é um rondó. E madrigais, rondós e madrigais, que é composta essa obra Glaura, do lirismo árcade, do Silva Varenga. Madrigais são poemas que falam de vida campestre, tudo que é arcadismo, né? Nessa época. Um tom mais galante para conquistar a moça. Né? Esse Glaura é também chamado de poemas eróticos, né? O subtítulo dele, poemas eróticos, mas não é aquele erotismo carnal, sabe? É um erotismo assim, que é uma entrega total do eu lírico na intenção de conquistar a inacessível Glaura. Né? As musas são todas inacessíveis, vocês observaram, né? A do Cláudio Manuel da Costa, a Nise, inacessível por inteira. A do Tomás Antônio Gonzaga, que é a Marília do Dirceu, que é a natal da Maria Doroteia,
completamente inacessível, a família não deixa. E essa Glaura aqui do Silva Varenga. Todas essas musas inspiradoras, elas são, assim, tanto quanto esquivas, inacessíveis, inatingíveis, digamos assim, né? Essa sua pastora Glaura, tá? Depois nós vamos ver que o Silva Varenga também, ele escreveu um poema épico, tá? Depois nós vamos ver aqui, um poema satírico, desculpa. Então, já falamos aí de 3 poetas, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e o Silva Varenga, ok? Nós vamos passar agora para a poesia satírica. A poesia satírica vem aí com as cartas chilenas, como eu falei, né? A poesia satírica, as cartas chilenas do Tomás Antônio Gonzaga. O Tomás Antônio Gonzaga, assim, ele tentava fugir da Inconfidência, né? Assim, ele tentava mostrar para a coroa que ele não estava envolvido com a Inconfidência. Né? Tanto que tem uma parte da Leira de Marília que ele fala assim, que o meu único pecado foi amar, ou seja, o meu pecado é amar, eu não estou fazendo nenhum movimento de Inconfidência contra a coroa, nada não. Mas, na verdade, 100 anos depois de ficar assim, na dúvida da autoria das cartas chilenas, né? É dele, não é dele, é do Silva Varenga, é do Cláudio Manuel da Costa, é do Tomás Antônio Gonzaga, chega-se à conclusão de que chega-se ao consenso, né, de que é mesmo do Tomás Antônio Gonzaga essas 13 cartas em que ele faz críticas ferozes ao governador Luiz da Cunha Menezes, chamado de Fanfarrão Minésio, nas cartas chilenas. São 13 cartas em decassílabos brancos, estrofação livre. O que são decassílabos? Versos com 10 sílabas poéticas. Decassílabos brancos, porque eles não rimam entre si, ok? Não é A, B, B, A, C, D. Não tem rima, tá? O primeiro pode ser A, o último pode ser A, mas assim, não apresenta rima. E estrofação livre, né? Ou seja, tem número de estrofes também. E essas cartas ridicularizam, como eu falei, o governo do Fanfarrão Menezes, né, o Luiz da Cunha Menezes. Nessas cartas, o Brasil aparece como Chile, por isso que são chamadas cartas chilenas, tá? O Brasil aparece como Chile e Vila Rica, atual Ouro Preto, é Santiago. O emissor das cartas, quem escreve é o Tomás Antônio Gonzaga, sob o pseudônimo de Critilo, certo? E o destinatário, né, para quem ele escreve, é Doroteu, que é o Cláudio Manuel da Costa, certo? Os 2 grandes nomes aí do arcadismo, o Tomás Antônio Gonzaga escrevendo como Critilo para o seu correspondente Doroteu, que se encontra ficticiamente em Madrid, na Espanha, certo? Então, as arbitrariedades do governador são aí detalhadas, com minúcias, né? O que revela o clima de repressão que acontecia durante a Inconfidência, né? Então, ele vai falar aí para o seu amigo sobre todas as arbitrariedades aí do governador. Ele se esconde sob os pseudônimos, né, para ocultar a identidade deles, né? A gente sabe aí, já viram que ocultar a identidade era uma máxima do arcadismo, né? E nesse caso aqui, eles precisavam muito mais ocultar a identidade, justamente porque eles estavam mexendo com a coroa, tá certo? E também existia uma rivalidade pessoal entre o Critilo, que é o Tomás Antônio Gonzaga, e o Fanfarrão Minésio, tá? Assim, uma rivalidade pessoal que eles não se gostavam mesmo. Então, por isso, essas cartas chilenas têm assim, um tom muito mais agressivo. O Fanfarrão Minésio, ele é assim, ele é ele é caricaturado durante as cartas, tá? Ele fala assim, olha, na sua apostila, página 151, acompanhei, ó, aqui, ó. Sem ser velho, já tem cabelo russo. E cobra este defeito e fria calva a força do polvilho que lhe deita. Quer dizer que ele joga o polvilho na cabeça para não parecer que ele é careca. Para quem não fica brilhando, né, careca? Ainda me parece que eu estou vendo no gordo Rocinante escarranchado. Gente, Rocinante, vocês lembram o que é Rocinante? Vocês leram comigo lá no 8º ano. Eu vou lembrar agora do Pedro Brás. Lembra do Rocinante, que era o cavalo do Don Quixote? O Don Quixote, que tinha o seu fiel escudeiro Sancho Panza?
Pois é. Rocinante. Rocim, gente, significa cavalo fraco, simples, pequeno. Então, quer dizer que ele está ridicularizando o fanfarrão Minésio, tá vendo? Ainda me parece que eu estou vendo no gordo rocinante escarranchado. Falando que tá vendo um cavalo igual ele mesmo, gordo, pequeno, fraco, tá certo? Lembra do rocinante? O cavalo que mal aguentava o Don Quixote? Então aqui a gente percebe como que ele vai falar, ridicularizar, assim, até com uma certa violência, né? Das palavras, com as palavras, as atitudes do fanfarrão minense, ok? Olha, ainda falando dessa poesia satírica, nós vamos voltar aqui no Silva Alvarenga. O Silva Alvarenga, autor de Glaura, Poemas Eróticos, escreveu também um poema chamado O Desertor. Em O Desertor, é um poema herói-cômico, né? Que é uma modalidade da sátira, e que desenvolve-se uma ação grandiosa de um modo cômico. Certo? Então, assim, uma coisa grandiosa não é uma coisa engraçada. E aí, o que acontece? As personagens são ridicularizadas, né? As personagens são ridículas e abordadas em tom solene. Então, em tom grandioso, mas é uma coisa ridicularizada, entendeu? Então, é um contraste entre o conteúdo e a forma, né? Porque épica, o que é uma coisa épica, gente? Vocês já leram aí ano passado, vocês leram Os Lusíadas, né? O que é uma coisa em tom épico? Épico narra aventuras grandiosas de um povo ou de um herói em nome do seu povo, né? Como Ilíada, Odisseia, ou o poema que vocês leram ano passado, né? Esse ano nós já revemos, né? Em quadrinhos, a história narrada por Vasco da Gama, narrada por Camões, do Vasco da Gama descobrindo as Américas. Então, isso que é uma coisa épica. Só que aí é uma epopeia feita de forma cômica, que ridiculariza. É um poema chamado O Desertor, tá certo? Não se esqueça disso aí, dessa poesia, essa dimensão satírica do arcadismo. Né? Nós temos as cartas chilenas que ridicularizam o fanfarrão Minésio, né? Que é o governador português que governa a província de Minas, e o Desertor, ok? Depois nós vamos para a dimensão épica. Na épica, esse apego ao épico é a comprovação, né? Esse gosto pelo épico é a comprovação de o arcadismo retoma os ideais do classicismo. Não foi do classicismo que o Camões lançou os Lusíadas, né? Então, o que é épico? Épico, né? É aquela coisa, aquele poema narrativo, aquela coisa grandiosa narrada por um povo, né? Ou por um ser somente, em nome do seu país, mas ele consegue esses feitos grandiosos porque tem a ajuda de deuses, né? Da mitologia, né? Permeado por mitologia o tempo todo, né? Característica da epopeia dividida em cantos, né? Aí, como eu falei, nós temos a Ilíada narra a guerra de Troia, né? Os combates, né, entre gregos e troianos, aí, motivados pelo rapto da Helena, pelo Paris, filho do rei Príamo de Troia, lembra? Irmão do Heitor. E isso tudo gerou aquela guerra toda, que toda aula a gente fala disso, né? Meu Deus, mas hoje tem que falar, porque nós estamos falando da dimensão épica aqui, ó. Só a partir de toda aula nós temos que falar disso, Maria. Odisseia, também do poeta Homero, né? Ilíada e Odisseia são do poeta Homero. Homero tornou-se um grande nome, né? Mas ele era um escritor cego, sabe? Que andava pelo mundo afora, assim, falando as suas epopeias. Não tinha muito prestígio na época que ele viveu, não. Mas depois perceberam que eram tão importantes as obras dele, que a época em que ele viveu, o nome dele deu nome à época, né? É um período homérico. Olha que doideira. Período homérico. Já pensou? Período mariérico. Chique, né? Período isadorérico. É chique. É pomposo. Vou ter que inventar uma teoria primeiro, né? Mariovsky Leontinovsky, é uma teoria para eu poder colocar meu nome na história. Mas o cara escreveu Ilíada,
e Odisseia. Odisseia narra o retorno triunfal de Odisseu para casa depois da Guerra de Troia. Por que acompanha o Odisseu? Porque foi a ideia do Odisseu de fazer o cavalo de Troia, como nós já comentamos, né? O que deu aos gregos a vitória, que já tinha 10 anos que estava ali tentando invadir e não conseguia, né? Invadir Troia. E também os Lusíadas, né? Que é outro grande exemplo. Em língua portuguesa, é a maior epopeia. Nós temos também epopeia aí no arcadismo, né? 2 epopeias, o Uruguai, do Basílio da Gama, e temos Caramuru, de Santa Rita do Frei de Santa Rita do Deixa eu compartilhar aqui, agora o que eu vou compartilhar com vocês é muito bom, porque é um esqueminha top da balada, para vocês copiarem, copiem no caderno, tá? Porque quando você copia, você memoriza. Então, aí, ó, tá todo o arcadismo tá aqui. Tá bom? Arcadismo também chamado de neoclassicismo, onde surgiu, tá? Mas eu tô falando agora é disso aqui, ó. Eu tô falando da poesia épica, tá? Então, nós vamos ficar aqui com Basílio da Gama, com o Uruguai, não segue o modelo camuniano, o Uruguai bem distante do modelo camuniano, menos grandioso do que o modelo camuniano. Por que não segue? Porque não é dividido em cantos daquele jeito, porque não tem estrofação limitada, não tem cantos com estrofe oitavas, entendeu? Não segue aquele modelo camuniano. Já o Caramuru segue, tá? Mas aí vamos falar do Uruguai primeiro. O autor Basílio da Gama, lançado em 1769, epopeia com 5 cantos. Quem figura aí é Cacambo Lindóia. São os grandes nomes. É um poema épico que elogia a política do déspota Marquês de Pombal. Não se esqueçam disso, tá? O Uruguai elogia essa política de Marquês de Pombal. Foi o primeiro-ministro do rei Dom José e expulsou os jesuítas de Portugal das colônias. O assunto do Uruguai é a luta das tropas aliadas, dos espanhóis e portugueses, comandados pelo general Gomes Freire de Andrade, contra os indígenas e os jesuítas espanhóis da colônia. O que é isso? O povo, os indígenas que viviam num determinado lugar, né, eles tinham que entregar já tinha sido tratado isso no tal do Tratado de Madrid, que eles tinham que entregar aquela terra. E é claro que eles não quiseram, a terra era deles. Os portugueses chegaram aqui pegando, negociando o que era deles. Então, não quis entregar. E aí, o preço disso foi muitas vidas, né? Milhares de índios foram mortos aí nesse primeiro genocídio narrado aí no Brasil, tá? É publicado em 1769, como eu falei, é considerada a melhor realização do gênero épico na literatura, no arcadismo brasileiro, na literatura brasileira. O tema, como eu falei, é a luta de portugueses e espanhóis contra índios e jesuítas, que não queria aceitar a tal da decisão do Tratado de Madrid. Dividido em cantos aí, canto 1, 2, 3, 4, 5, tá? Depois eu vou mandar para vocês uma fotinha dessa página que eu tenho aqui, que é a explicação bem bonitinha desses cantos, tá? Para vocês anotarem. Ó, eu não tenho aqui no slide, mas eu vou mandar para vocês. O fato de o autor, né, o Basílio da Gama, tratar de um episódio histórico, assim, tanto quanto recente, né, na época, tinha ocorrido há pouco mais de 10 anos, quando ele escreveu, é um aspecto que diferencia o Uruguai dos poemas épicos tradicionais, porque os poemas épicos tradicionais, eles narram feitos heróicos, assim, de muito tempo atrás, entende? E o que acontece? Esse aqui é narrado uma década depois que aconteceu, né? Então, muito vivo na memória. Essa história contada aí, né, de massacre dos indígenas, primeira vez que o índio é trazido para a literatura como sendo a vítima, certo? E hoje ainda persiste, né, gente, essa luta entre o branco e o branco civilizado e os indígenas pela terra. Tem um filme que chama A Missão, que conta essa história. Ó, tem uma imagem aqui, ó, A Missão, tá? Conta essa história aí. Depois, se vocês quiserem, A Missão, de Roland Joffé, retrata essa luta aí, narrada pelo Basílio da Gama.
Os índios derrotados, como eu falei, são vistos com simpatia pelo Basile da Gama, né? O que dá aí depois uma base para os índios serem levados como o bom selvagem. Já é o mito do bom selvagem, né? Já é a teoria do iluminismo, do Rousseau, né? De que o homem nasce bom, a vida em sociedade é que o viver em sociedade é que provoca a sua degeneração moral. Isso daí já é o mito do iluminismo que já está frutificando aqui no arcadismo, ok? Que é cheio de ideias iluministas. O índio seria, então, aí uma espécie de herói moral da luta, porque, dadas as suas qualidades e o seu caráter. O autor enfoca, como eu falei, o índio como vítima, não é? Vítima da ação jesuítica. Os jesuítas, nesse caso, são vistos, assim, tanto quanto como vilões, tá certo? O massacre continua, como eu falei, depois nós tivemos massacre na Amazônia de novo, o grande massacre da selva amazônica, 3 ataques a garimpeiros, os homens das tribos foram mortos a tiro, as mulheres foram esfaqueadas, as crianças foram degoladas. Né? Assim, crimes continuam acontecendo, né? Ainda hoje a gente vê aí os índios sendo grilhados, até hoje, né? Nós temos um nativismo presente nessa obra épica, esse Uruguai. Esse nativismo, o poema não enfatiza a guerra em si, né? Nem as ações de vencedores, nem os vilões jesuítas. O que ganha destaque é a descrição física e moral dos indígenas, né? A descrição do aspecto paisagístico, né? O choque de culturas, paisagem, como eu falei. E aí o autor, ele já cria passagem de um lirismo muito forte, que vai ser depois aproveitado no romantismo, né? Olha a valorização da paisagem aqui, ó, quando ele fala assim, olha, que alegre cena para os olhos. Podem, daquela altura, por espaço imenso, ver as longas campinas retalhadas de trêmulos ribeiros, claras fontes e lagos cristalinos, onde molha as leves asas o lascivo vento. Então, já é uma valorização do índio, da natureza selvagem do Brasil, né, que já é o ideal de vida primitiva, que o Rousseau já falou e que depois vai ser aproveitada aí pelo romantismo. Além desse Uruguai, do Basile da Gama, nós temos aí a outra poesia épica do Frei de Santa Rita Durão. Frei Santa Rita Durão. Ele era um missionário, tá? Estudou no colégio de jesuítas. Então, ele vai escrever Caramuru, ele não vai colocar ninguém como herói, ninguém como vilão. Nesse caso aqui, ele fala, esse poema aqui já mantém o modelo camuniano, tá? Importante ressaltar isso. Caramuru mantém o modelo camuniano. O apostila de vocês fala muito pouco disso, tá? Mas depois vocês dão uma lidinha aí, ó. Tá aqui na página 152, ó. Só isso aqui. Falando só isso aqui, mas muito pouquinho. Mas é um poema de 10 cantos, com versos decassílabos, estrofe oitava, com rima. Aqui, o Santa Rita Durão, ele vai valorizar mais um pouco a ação dos jesuítas, até porque ele era um padre jesuíta, né? Então, ele valoriza um pouco mais a ação dos jesuítas, o contrário do Basile da Gama, que coloca os jesuítas como vilões, não é? Mas vai descrever também os costumes indígenas, valorização da paisagem brasileira, né? Mas o Santa Rita Durão não apresentou o antijesuitismo do Basile da Gama, tá? Valoriza a ação catequética dos jesuítas sobre os indígenas, tá? Dá, assim, um enfoque mais cristão disso aí. Do ponto de vista literário, como eu falei, as liberdades formais e líricas que o Basile da Gama fez são ignoradas pelo Santa Rita Durão, mas que mantém o modelo camuniano. Segue rigidamente, apresentando os 10 cantos aí. E, como em Camões, há nele também presença de mitologia cristã e também pagã, né? Representada por deuses indígenas, né? Pelo cristianismo em si, mas por deuses indígenas, ao invés dos deuses grecolatinos, tá? Os deuses romanos lá.
O Santa Rita, apesar de ter vivido bastante tempo longe do Brasil, né, 9 anos, ele retratou a natureza, assim, descrevendo o clima, paisagem, como eu falei, né, as riquezas naturais, e interessou-se particularmente pelo indígena, descreveu os seus costumes, né, aí o índio vai ser mostrado como um caráter forte, elevado, né, e que depois vai ser apanhado de novo e acompanhado pelo romantismo. Descreve os costumes, né? E ressalta a catequese do indígena, claro, porque ele era um frei, ok? Um padre. O que esse poema narra? O tema de Caramuru, né? Ali, ó, Diogo Álvares Correia, Paraguaçu e Moema, o relacionamento dele. Esse poema narra as aventuras, em parte histórica, em partes fictícias, né, lendárias, de um português que naufragou na costa da Bahia, Diogo Álvares Correia, o chamado Caramuru. Por que ele é chamado assim? Quando ele naufragou na costa brasileira, por volta de 1510, ele foi aprisionado pelos índios tupinambás. E aí, certa vez, pegou um mosquete e atirou no passarinho. Os índios que não conheciam arma de fogo ficaram impressionados com aquela detonação, né, aquele barulho, e gritaram, caramuru, caramuru. Esse vocábulo, caramuru, quer dizer homem de fogo, ou dragão que sai do mar, alguma coisa assim, igual a coisa de fogo, que cospe fogo, certo? E o Diogo viveu entre os índios aí por muitos anos, né? No século XVI, casou-se com a Paraguaçu, que era uma índia, né? Mas outra índia ficou muito apaixonada por ele, que era a Moema. Depois, ele, de acordo com a lenda, confirmou o casamento e ele foi resgatado por uma nau francesa, e ele e a Paraguaçu foram para a corte francesa e depois seguiram para Portugal. E a Moema, que amava ele demais também, foi nadando atrás da nau e não conseguiu, claro, morreu afogada. O mar trouxe o corpo dela, jogou de volta na praia, desfalecida, e isso serviu de inspiração para o Victor Meirelles, que nós já falamos do Victor Meirelles anteriormente. Victor Meirelles escreveu isso aqui, pintou essa obra aqui, ó. Vou só voltar aqui para vocês lembrarem que nós já falamos do Victor Meirelles. Cadê? Ó, Victor Meirelles e Pedro Américo, que pintou a Carioca. Lembra? Que estudaram na Academia Imperial de Belas Artes, na época. Ok? Já falamos de Victor Meirelles, já falamos de Pedro Américo. Aí o Victor Meirelles aproveitou essa parte do poema épico, né? Em que a Moema vai nadando e morre afogada, e pintou essa tela chamada Moema, que nós temos aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Moema. Ó, você já conhece. Aqui, ó. Moema, essa índiazinha aí, naufragada. Tá vendo? Aí, Moema. Moema de Victor Meirelles, inspirada na personagem de Santa Rita Durão, inspirada na personagem de nome homônimo. Então, essa é a história de Caramuru. Tem um filme brasileiro, chama Caramuru, a invenção do Brasil. Tá aqui na postinha de vocês, ó, a propaganda dele. Caramuru. É bastante bacana com o Diogo Vilela, que é muito bobo, né? Muito engraçado. Fez Toma Lá da Cá. O Diogo Vilela, Celton Mello, me parece que Débora Seco e Camila Pitanga. Isso mesmo. A Camila Pitanga é a Paraguaçu, com quem ele se casa. E a Débora Seco é a Moema, que vai nadando atrás da nau e morre afogada. Triste, né? Pois é. Caramuru, a invenção do Brasil. É de 2001, gente. Tem 19 anos. Mas é história, tá? Bastante bacana. Se vocês puderem, hein? Pelo menos passa um release assim, não vai adiantar na cena, só para você ver. É bacana, tá? Muito bacana. Eu assisti, estava estudando ainda, quando eu assisti esse filme. Estava estudando no colégio regular, tá? Estudando, eu estou até hoje, né? Eu quis dizer que eu era aluna do ensino médio, igual vocês. Porque na escola que eu estudava, a gente não tinha literatura separada. Mas a gente tinha professor muito bom. Eu tinha uma professora chamada Madalena, que era o bicho da goiaba, galera. Madalena, eu resolvi estudar literatura e ela me dava aula nos intervalos, me explicava algumas coisas.
e me deu uma gramática, e aí ela passava umas dicas para a gente de filme, de livro, para a gente ler, a gente ia acompanhando alguns alunos, né? Eu era uma das mais interessadas. Aí nessa leva aí eu li Senhora, eu li Ben-Hur, história fantástica, né? Agora tem até um filme novo do Ben-Hur, tem um de 1990 alguma coisa, que foi o que eu assisti também. E tem um de 2015, 2016, parece 17. Não, 2018, novo mesmo, tá? Eu li bastante coisas e eu conheci bastante coisas que me ajudaram, me ajudam hoje, né? Que eu já conheço, né? Como Escaramurui, por exemplo, bastante bacana. Tá bom? Então, vocês agora vão terminar, vão ler, né? Vão ler as atividades aí, ó, e vão fazer todas as atividades do capítulo, tá bom? E tirar a dúvida comigo, que isso aí é matéria do nosso primeiro teste do quarto trimestre, junto com o romantismo, que nós vamos começar na próxima aula. Tá bom, galera? Então tá aí, ó. Nosso arcadismo surgiu na Itália, os grandes autores, ó, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. O Cláudio Manuel da Costa, chamado Glauceste Saturno, escreveu obras poéticas e Vila Rica. O Tomás Antônio Gonzaga escreveu Maria de Dirceu e as Cartas Chilenas, que são lírico, e as cartas chilenas são satíricas, com o pseudônimo de Dirceu. Depois nós temos a poesia épica que nós falamos hoje, Uraguai e Caramuru. Principais características: equilíbrio, bucolismo, que é esse homem em contato com a natureza, o carpe diem, sem aquele exagero de aproveita o dia que nós vamos morrer, do barroco. Objetividade, exclusivas do Brasil, presença do índio e sátira política. Isso aí é característica exclusiva do Brasil, tá? Presença do índio, né? Na narrativa, e sátira política. Século XVIII e XIX, chamado século do ouro, aconteceu em Minas Gerais. Época em Confidência Mineira. Beleza? Muito obrigada. Beijo, beijo. Se precisarem de mim, só me chamar. Tchau, tchau.